Muito bem, então agora chegou o aviso. Você está gravando, avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Muito bem, pessoal, boa noite. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra, né? Ultimamente está dando cadeia, então cuidado. Se você tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar. Se você não tiver microfone, chame a minha atenção levantando a mão. Quem quiser falar não precisa levantar a mão antes, não. Pode abrir o microfone e gritar. E eu vou atender daqui. Quem não tiver microfone, levanta a mão para que eu veja que está me chamando a atenção e mande a mensagem no texto, né? no chat. É isso? Exatamente. Bom, a gravação já começou. Mais uma vez, boa noite, muito obrigado pela atenção. Hoje eu vou dar as instruções para a prova, as provas. São duas provas e uma prova final para aqueles que não conseguirem a média 6. Né? Então, funciona assim, está aqui no quadro. As duas avaliações ocorrem agora, já deveriam ter ocorrido. A primeira avaliação já deveria ter ocorrido no final do mês passado, há 2 semanas atrás, mas por causa do atraso da entrada dos novos alunos na turma 1C, então eu fui obrigado a deslocar para hoje. Né? Para suporte a essa prova, não se preocupem, porque eu vou postar vídeos. Ainda hoje, nessa aula, eu vou postar vídeos de exercício, vídeos separados. Então, para a gravação dessa apresentação da prova. Essa prova, o que vocês têm para fazer? Vocês devem fazer a prova à mão, a prova é manuscrita, em folha de caderno, então você pode usar uma folha A4 ou uma folha de caderno, tanto faz. Eu falo folha de caderno, mas pode ser uma folha A4, não tem problema. E numa folha de caderno, depois que você fizer a prova, você fotografa com o telefone celular, por exemplo. Se alguém quiser escanear, pode escanear também, mas é mais fácil fotografar a prova e mandar para o meu e-mail oficial. Então, é obrigatório mandar para o e-mail oficial para que fique registrado no servidor do Cefet. Então, a prova que você mandar, ela vai ficar guardada no servidor do Cefet. Né? Então, aridio.paiva@cefet-rj.br, até dia 12 de abril, que é segunda-feira da semana que vem. Né? Se por acaso você tiver algum problema sério, né, por favor, que não seja um problema assim. Eu não sei nada da matéria. Se você não sabe nada da matéria, azar o teu. Né? Então, os vídeos que eu vou postar, eles tirarão todas as dúvidas. Né? E você, então, pode olhar o vídeo e resolver a questão. É um vídeo para cada questão, vídeos curtos. Então, você pode colar a tua prova, a resposta da prova, a partir do vídeo. Né? Não é difícil disso acontecer, não. Inclusive, você pode colar de um colega que saiba mais do que você. Eu não recomendo que você faça isso, porque eu costumo abaixar a nota quando eu descubro que o aluno colou. E não ache que eu não vou descobrir, porque eu vou. Né? Fatalmente, você vai colar alguma coisa errada e eu vou ver que o erro se propagou do teu colega para a tua prova colada. Né? Então, não cole a tua prova, tá bom? Muito bem. Você pode colar do vídeo. Então, você tem até dia 12 para mandar. No final, deixa eu ver, final de maio, as aulas terminam na segunda semana de junho. Nessa segunda semana de junho, primeira ou segunda semana de junho, teremos o conselho de classe. O conselho de classe é uma reunião dos professores
que decidem a vida dos alunos. Então, os alunos que, porventura, ficarem reprovados, eles têm uma oportunidade no conselho de classe, os professores avaliam a situação do aluno que está reprovado, mesmo depois da prova final. Adenir, boa noite. Ok. Então, tem um microfone aberto. Fecha os microfones, isso. Então, tem um conselho de classe dos professores, após a prova final, que isso deve ocorrer na primeira ou segunda semana de junho, e esses alunos que, porventura, ficarem reprovados, então, eles têm uma outra oportunidade pela avaliação dos professores no conselho, né? Mas são casos excepcionais, né? E, então, essa segunda avaliação, que deve ocorrer no final de maio, será no mesmo esquema. Prestem atenção que essas regras que eu estou colocando aqui para minha avaliação, elas valem somente para a minha avaliação, certo? Outros professores avaliam de outra maneira, né? As avaliações nunca são ao vivo, nunca são síncronas, né? Então, uma das regras do conselho dos professores, né? O conselho lá do Cefet, quando baixou as normas para funcionamento à distância, né? Essas aulas síncronas e assíncronas, ficou determinado que nenhuma avaliação poderá ser síncrona, ou seja, em que eu passe a questão aqui no quadro e vocês me devolvam ainda hoje, né? Então, a avaliação é sempre assíncrona. Prestem atenção nisso. Então, a prova de vocês, como deverá ser feita a prova de vocês? Eu agora vou colocar as questões da primeira avaliação aqui no quadro. Se vocês quiserem, já podem pegar uma folha de papel e já vai copiando. Quando eu terminar hoje a apresentação da prova, daqui a 20 minutos, mais ou menos, então vocês já terão a prova na sua folha, sem necessidade de assistir o vídeo novamente para que façam a prova, né? Muito bem. Então, a primeira questão é o cabeçalho. Cabeçalho tem esse nome porque ele está na cabeça do papel. Então, por favor, não é para assinar em qualquer lugar da folha, não é para colocar o teu nome em qualquer lugar da folha, a data em qualquer lugar. Então, no cabeçalho da folha, você pode usar 1, 2, 3 folhas para fazer a prova, quantas você quiser. Você que vai ter o trabalho de fazer e você que vai fotografar para depois me mandar as páginas da prova. Então, em cada prova, em cada folha, em cada página que você fizer, pode fazer frente e verso, faça como quiser. Em cada folha, ou principalmente na primeira, você deve colocar Cefet RJ 1 CELT 2020.2, lembrando que é 2020.2, porque essa turma refere-se ao segundo semestre do ano passado, para fechar o calendário. A disciplina TEC 1 e eu sou o Arídio. Aqui está a data de hoje, 2021, mês 4, 04, 05, 19h00. Né? E aqui é para colocar o teu nome. Atenção, a piada. Né? Não é para colocar teu nome, é para colocar o teu nome. Eu nunca deixo de fazer essa piada. Então, agora, eu imaginando que você já está com a folha de papel na mão, ou não, se você não tiver, não tem problema. Quando terminar, você pode assistir o vídeo e fazer transferir as questões. Você tem uma semana para fazer isso tudo, né? Então, a primeira questão é: qual a tensão? Qual a tensão? Então, eu vou dar aqui alguns circuitos com pilhas. Cada pilha tem 1,5 volts. Então, o primeiro circuito, o item A, é esse aqui. Eu tenho um ponto A, conforme exercício que eu já mostrei para vocês. Eu tenho um ponto A, tenho um ponto B e tenho uma pilha, com o positivo dela ligado no A e o negativo ligado no B. Eu quero saber a tensão de A para B.
e quero saber a tensão de B para A. Parece idiota, mas é isso mesmo, é idiota. Item B. Estão copiando, né? Ou não. Vai decorando, não tem problema não. Item B. Eu tenho um ponto A, tenho duas pilhas. Duas pilhas, o positivo de uma ligado no negativo dessa outra. E aqui tem o ponto B. Então, o positivo dessa está ligado no ponto A, o negativo dela está ligado no positivo da segunda pilha, o negativo dela está ligado no ponto B. Então, eu quero saber a tensão de A para B. Não vou perguntar de B para A, porque se você já sabe responder aqui a inversão de polaridade, você saberá aqui também. Muito bem. Item C. Eu tenho agora três pilhas ligadas no ponto A. O positivo, o negativo de uma vai no positivo da outra, o negativo dessa vai no positivo da outra. E aqui está o ponto B. Então, eu quero saber a tensão de A para B. Cada pilha tem 1,5 volts. E, por último, item D, eu tenho um ponto A. Naquela outra aula em que eu mostrei uma tábua com uma pilha e dois pregos, e eu dava um nome aos pregos, ponto A e ponto B. Né? Quem não assistiu à aula, vá lá e verifique. Está devendo. Eu vou colocar uma pilha com o positivo virado para o A, o negativo ligado no positivo de outra pilha. E vou colocar uma terceira pilha invertida. E aqui está o ponto B. Observe que essas duas estão com o positivo voltado para o ponto A e essa está com o positivo voltado para o ponto B. Eu quero saber a tensão total de A para B. Muito bem. Se você ainda tem dúvida, aguarde após o final da apresentação das questões da prova. Essa foi a primeira questão, 4 itens. Ao final da apresentação da prova, eu vou apresentar vídeos curtos de exercícios, né? Ainda hoje. Muito bem. Então, dá um tempinho para vocês copiarem. É rapidinho. Pronto. Estou de volta. Agora, alô, alô. Pronto. Espera aí, professor, estou Testando, copiando. 1, 2, 3. Está copiando? Tô.
Ok. Então, agora eu vou para a segunda questão. A segunda questão, a maioria ainda não viu. Não se preocupe, eu mostrei na outra aula, mas eu vou apresentar ao final da prova aqui o exercício e todos vão entender. Então, esse aqui é o exercício de pilha, bateria, não. Bateria, resistor e LED. Então, é o exercício como ligar um LED em uma bateria. Então, eu vou pegar aqui uma bateria de automóvel. Como ela tem uma tensão maior, não é feita só de uma célula, são várias células, então ela é representada dessa forma: dois traços grandes, dois traços pequenos. O traço maior aqui é o positivo e o traço menor é o negativo. E aqui do lado eu escrevo a tensão da bateria. Então é uma bateria de carro, bateria de automóvel, de 12 volts, e no caminho do positivo ou do negativo, não importa, eu coloco um resistor, conforme eu tinha mostrado na outra aula com a bateria de 9 volts, o resistor e o LED, né? Eu tinha mostrado isso aqui. A bateria de 9 volts, o resistor e o LED, e eu mostrei, inclusive, como funcionava a tensão alternada. Então, aqui está um resistor, esse componentezinho aqui. Depois vamos ter uma aula específica só sobre resistores, né? Então, aqui a câmera não consegue focalizar, mas esse daqui é um resistor de 470 ohms. Então, você olhando aí da tua direita, melhor, da tua direita para a esquerda, deixa eu colocar aqui com fundo branco. Então, aqui está, depois eu vou dar os detalhes disso, vocês já estão tendo isso em outras disciplinas, mas eu vou dar os detalhes. Amarelo, violeta e marrom e dourado. Amarelo é 4, violeta é 7, marrom 1. Então, 470, que é 4, 7 e 1, 0. Então, 470 ohms. E o dourado significa que o erro máximo que ela vem da fabricação dela, do resistor, é de 5%. Né? Pode estar até 5% acima e até 5% abaixo. Então, aqui está o resistor, ele está em série com o LED, nesse caso eu coloquei os dois LEDs, então o resistor está em série com o LED, está no caminho da corrente, então, dependendo da polaridade, eu acendo um LED ou acendo o outro. Essa foi só uma curiosidade que eu fiz outro dia da aula. Mas eu vou dar mais detalhe, então, depois, logo a seguir. Então, aqui a bateria, em vez de 9 volts, a bateria é de 12 volts. O resistor é de 1 quiloohm. Então, está aqui a letra grega ômega, 1 quiloohm, 1000 ohms, e aqui está o diodo emissor de luz, o LED. Então, essas duas setinhas aqui, representando, eu já tinha dado na outra aula, né? Então, as duas setas aqui representando a emissão de luz, né? E aqui, esse lado aqui é o positivo, não se coloca o sinal de mais positivo na simbologia, porque todo mundo já sabe que o traço maior é positivo e o traço menor é o negativo, né? E 12 volts é a tensão dela. Isso provocaria uma corrente saindo do positivo indo para o negativo. Então, as cargas, no sentido convencional, o sentido que foi convencionado, como ele está no mesmo sentido da seta do diodo, então, ok, o diodo está polarizado diretamente e ele emite luz por causa disso. O resistor está aqui para limitar a corrente.
Esse LED aqui é um LED vermelho e, portanto, a tensão sobre ele é de aproximadamente 2 volts. Então, a diferença de potencial dele é 2 volts, a fonte de energia, então aqui a DDP, a diferença de potencial é de 2 volts, aqui a DDP, a diferença de potencial, que é uma força eletromotriz, ela gera movimento de cargas elétricas, né? Então é de 12 volts. Então aqui a fonte tem 12, ele aqui, o LED, tem uma queda de tensão de 2 volts, e você então calcula a queda de tensão que sobra para o resistor, e você então usa a lei de Ohm. Eu quero saber qual a intensidade de corrente, eu dou a tensão no resistor e o valor do resistor. Então, você tem que deduzir qual, baseado nesses dados, qual a tensão que sobra para o resistor e o valor do resistor. O valor do resistor está ali em cima e eu quero saber o valor da corrente. Então, qual o valor da corrente que passa pelo LED e pelo resistor, vinda da bateria? Essa é a segunda questão. Professor, Oi. eu copiei o desenho, tá? Você quer que eu encontre a corrente do circuito, ou você quer que eu encontre a corrente e a queda de tensão em cada componente? Tudo que puder calcular. Tá certo. Aplicar a lei de Ohm aqui direto. Todos os pontos de interrogação. Ok, então. Segunda questão já foi. Então, vamos para a terceira questão. É a questão mais fácil, 2 pontos de graça. Cada questão vale 2 pontos, são 5 questões. Muito bem, então. Terceira questão. Terceira questão. A terceira questão é a rede elétrica trifásica. Primeira coisa que eu quero saber é qual a frequência de troca de polaridade. Qual a frequência? Qual é a frequência de troca de polaridade da rede elétrica? Quantos hertz? Hz. Quantos hertz tem a frequência da rede elétrica no Brasil? Quais as tensões? É suficiente colocar no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Quais as tensões? O ponto de interrogação vai ficar fora da página. Quais as tensões? Então, a rede elétrica do Rio de Janeiro, ela tem, no Brasil todo, ela tem 3 fases. Tem 3 fases, fase 1, fase 2 e fase 3, deslocadas 120 graus uma da outra, e mais o fio neutro. O fio neutro, ele é ligado à terra, ligado ao solo. Então, normalmente com barras de aterramento. Eu vou dar uma aula específica sobre aterramento. Então, o fio neutro é ligado à terra e os 3 fios das fases. Eu quero saber qual é a tensão de cada fio e entre os fios. Todas as tensões. Todas.
Então, eu quero saber a frequência e todas as tensões. Fácil, né? Sabendo que a tensão do neutro em relação ao solo é 0 volt. Então, se você puser a mão no fio neutro, não dá choque, porque ele está ligado à Terra. Esse é o símbolo de conexão à Terra. Um traço aqui e 4 traços inclinados aqui assim. Muito bem. Então, essa é a terceira questão. Vamos para a quarta questão. Já estamos terminando. As outras duas são rápidas também. Muito bem. Então, apagando. Quarta questão. Mostre uma forma de aterramento. Até agora, eu mostrei uma forma que é usando barra de aterramento, mas eu vou, a seguir da prova, vou dar o exercício, vídeo, e nesse vídeo eu vou mostrar 3 formas de aterramento. Você escolhe uma, eu quero uma forma de aterramento. Então, eu vou mostrar 3 formas e você vai me mostrar aqui na prova uma forma de aterramento. Então, se você já sabe uma forma de aterramento, por exemplo, né, que eu já mostrei lá do poste da Light, como é que a Light faz o aterramento, você pode simplesmente descrever. E se você for descrever, se for desenho, você pode fazer um desenho pequenininho, simples, desenho simples, que normalmente, em técnica, chama-se de esboço. Então, quem nunca ouviu falar o que é um esboço, esboço é isso, né? É um desenho simples, mostrando o que interessa. Ou então, você pode descrever uma forma de aterramento, uma coisa ou a outra, ou as duas. Não vou te dar mais ponto, porque você fez as duas, não. Então, você faz uma ou outra. Se você for descrever, não me enrole, entendeu? Então, máximo 3 linhas para descrever. Se você, até a terceira linha, não disser o que interessa, é porque você está tentando me enrolar e não vai dizer nada, né? Então, eu já dou 0. Eu olho até a terceira linha. Se tiver mais do que 3 linhas e até ali você não disse nada, eu não vou ler o resto, porque significa que você não sabe o que está falando, né? É uma questão muito simples, banal, né? Eu mostrei a barra de aterramento ao lado do poste, né? Que ela é martelada, tem uma máquina, quando a barra é muito grande, né? De 4 metros, por exemplo, né? Em casa se usa barra de 1 metro, 2 metros no máximo, né? 1, 2 barras. No poste, a Light coloca 3 barras de 4 metros cada uma, tem uma máquina que vai lá com o martelete e coloca ela. Então, eu quero que você descreva uma forma, né? Eu daqui a pouco vou apresentar 3 formas, inclusive a forma da barra de aterramento. Está respondido? 2 pontos de graça, né? Com cola e tudo, não é isso? Eu dou a questão e já dou a cola. É para quem está assistindo aula, né? Para quem se deu o trabalho de assistir aula, 2 pontos de graça. Muito bem. Então, agora eu vou passar para a quinta questão. Quinta e última questão.
E já estou terminando, então. Então, vou apagar aqui. Vou passar para a quinta e última questão, que é um assunto que eu ainda não abordei e, logo a seguir à prova, eu vou dar o vídeo mostrando a solução para esse problema. Os alunos que já estavam assistindo a aula antes já viram isso, né? Mas, de qualquer maneira, tem um vídeo de exercício. Então, quinta e última questão. Quanto tempo a lâmpada deve ficar acesa? Esse aqui é um problema clássico quando você tem uma bateria e tem uma lâmpada ligada a uma bateria, né? Então, o pessoal que faz camping, faz acampamento, costuma ter muito desse problema, né? Tem a bateria do carro e aí liga televisor, liga ventilador, liga iluminação, lâmpada, né? E a bateria descarrega rapidinho, né? Então, esse aqui é um problema parecido com esse. Então, eu tenho uma bateria de carro. Então, aqui tem a bateria de carro, uma bateria de 12 volts, com a bateria, como é uma bateria de automóvel, ela tem mais de uma célula, então a gente representa assim, representa duas, como se tivessem duas pilhas ligadas assim. Não tem fiozinho ligando uma na outra, porque elas estão no mesmo invólucro, né? Então não se desenha, não são pilhas isoladas, né? 12 volts, e essa bateria aqui, ela é de 30 ampere vezes hora. Prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é a quantidade de energia. Então, veja bem, esse problema aqui é mais trabalhoso. Eu vou ligar uma lâmpada aqui. Esse aqui é o símbolo que o pessoal usa muito em eletrotécnica para representar uma lâmpada. É aceito também, muitos locais, muitos livros de eletrônica usam essa lâmpada aqui, essa representação, para a lâmpada incandescente com filamento. Então, tanto faz, pode ser a lâmpada assim com um X ou com o filamento desenhado. Depois a gente pode ver isso com melhor detalhe. Então, aqui a lâmpada, uma lâmpada de 12 volts também, claro, senão a lâmpada não vai suportar a tensão aplicada e vai queimar. Então, eu tenho aqui uma bateria de 12 volts, 30 ampere-hora, tenho aqui uma lâmpada de 12 volts, 12 watts de potência. E aqui funciona da seguinte maneira: quando você quer saber a potência em watt, você pega a tensão medida em volt, vou botar parênteses aqui, watt igual a volt vezes a intensidade de corrente elétrica. Então, observe que eu tenho aqui a potência, 12 watts, tenho a tensão aqui, 12 volts, e não sei a quantidade de ampere, né? Então, o trabalho aqui, basicamente, consiste em calcular qual a corrente em ampere e depois dividir aqui 30 ampere vezes hora, dividido pela intensidade de corrente em ampere. Você vai dividir um pelo outro e vai descobrir o número de horas. Vai dar aqui X horas. Essa quantidade de X horas, você vai dar um desconto de 50%. Esse será o tempo em que a lâmpada fica acesa. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar a sequência do cálculo.
e depois eu dou o exercício. Então, vamos lá. Primeiro, você sabe que você sabe não, ainda não sabe, que a potência medida em watt é igual à tensão medida em volt vezes a intensidade corrente, que é medida em ampere. Então, eu tenho que descobrir aqui, ó, quantos ampere a lâmpada faz circular a intensidade corrente pela lâmpada vindo da bateria. Eu tenho a potência, que é de 12 watts, isso daqui é igual à tensão, que é de 12 volts, vezes o valor da intensidade corrente, que eu não sei, vou descobrir aqui. Você vai descobrir aqui. Então, você vai dividir 12 watts por 12 volts e vai descobrir a intensidade corrente. Muito bem, esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai pegar a quantidade de energia da bateria, 30 ampere vezes hora, e você vai dividir pela intensidade corrente em ampere. Quando você fizer isso, vai cortar ampere por ampere e vai dar aqui X horas. Deixa eu botar um X minúsculo. X horas. Esse total aqui você vai dar um desconto de 50%. Vai pegar metade. E essa metade vai ser o total de horas. Só se usa metade da energia da bateria. É por isso que dá o desconto de 50%. Não pode, quer dizer, pode, mas não deve, por isso que eu coloquei aqui, deve ficar acesa, não deve usar mais do que 50% da energia da bateria, porque isso provoca uma descarga profunda na bateria e rapidamente ela estraga. Então, você pode usar e até a lâmpada apagar, aí você coloca a bateria para carregar de novo e 6 meses depois você joga a bateria fora, porque ela não vai suportar esse carrega e descarrega com grande quantidade de energia, né? Então, por isso que o recomendado é usar apenas 50% do número de horas que dispõe para a lâmpada ficar acesa. Preste atenção nisso, eu exijo isso dos alunos, né, que o total de horas seja a metade daquilo que for calculado ali. Tá bom? Então, essa é a última questão. Eu vou dar mais um tempinho para quem está copiando. Eu vou encerrar, então, esse vídeo, vou parar esse vídeo e vou passar para uma aula de exercícios, né, em que eu vou passar um vídeo curto, vou fazer um vídeo curto para cada questão da prova, para auxiliar vocês na solução das questões. Ok? Então, copia aí. Quem está copiando, vamos encerrar. Acabou virando uma aula baseada em problemas. Esse aqui é um problema concreto, né? O outro aqui da quarta questão também, o aterramento, é um problema concreto. Todo técnico tem que saber isso. E o da tensão da rede elétrica também. Todo técnico tem que saber a tensão da rede elétrica. Ou então, se não souber, bota o dedo. Dependendo da intensidade do choque, vai descobrir rapidinho. Qual é o neutro da rede elétrica? Eu mostrei aqui na outra aula para usar essa chavinha de teste aqui com lâmpada neon. Você toca lá, bota o dedo aqui atrás, encosta no fase e a lâmpada acende. Encosta no neutro e a lâmpada não acende, né? Então, se eu estiver aqui usando um calçado com solado de plástico, por exemplo, eu estou isolado do chão, do aterramento, da terra, e normalmente a lâmpada nem vai acender. Então, eu sou obrigado a ficar descalço e pisar ou colocar a mão numa parte metálica, numa janela de alumínio, por exemplo, e encostar o dedo aqui. Essa parte aqui é isolada também, tem plástico aqui, né? Justamente para você acidentalmente não colocar a mão ali, né? E encosta lá no fase
colocando o dedo aqui atrás, o polegar aqui atrás, e a lâmpadazinha com gás neon ali dentro, ela acende com uma cor laranja. Muito bem, eu vou então encerrar aqui. Então, agradeço a presença de todos aqui. A sala está cheia hoje, deixa eu ver aqui. Ao final da prova, deixa eu baixar aqui a lista de frequência. Tem bastante gente. Baixar a lista de presença. Então, esse aqui é tecnologia 1, da 1CELT, e hoje é 2021 04 05 1900. Muito bem. Então, está aqui. Acabei de baixar, então, a lista de frequência. Muito bem. Então, alguém quer perguntar alguma coisa sobre a prova? Silêncio total? Então, eu considero que está tudo certo. Eu vou encerrar essa gravação, a aula continua. Eu vou parar essa gravação. Lembrando que vocês têm até segunda-feira que vem para me mandar a prova, a foto das páginas da prova resolvida. Não esquecendo de colocar na cabeça do papel, da folha de cada página, colocar os dados, os teus dados. A prova é manuscrita, não adianta fazer no computador e me mandar, não aceito, tem que ser manuscrita para dar trabalho. É uma nota fácil de ser tirada, então tem um grau de exigência, né? A prova tem que ser manuscrita, que é, pelo menos, se você for colar de algum colega, pelo menos você vai ter o trabalho de escrever e copiar, né? Não faça como um aluno meu que copiou um trabalho e acidentalmente copiou o nome do autor do trabalho, que era o colega dele, e me entregou o trabalho com o nome de quem ele colou o trabalho. Isso aconteceu de fato. E isso vai parar no livro Lendas do Cefet, né? Muito bem. Então, eu vou encerrar aqui, eu vou parar a gravação, mas não vou encerrar a aula. Eu paro a gravação e já volto. Adenir, não. Não o que, Adenir? Diga o que é não. Não que você vai colar e vai tomar o cuidado de não copiar o nome do colega. É isso? Muito bem. Então, eu vou encerrar a gravação. Nenhuma dúvida. Ah, tá bom. Valeu, Adenir. Nenhuma dúvida. Tá certo. Então, vou encerrar a gravação, mas a aula não encerrou. Vou continuar apresentando o vídeo. Então, parar a gravação.